É com muita satisfação que nós damos continuidade ao nosso estudo do curso de Escatologia Bíblica Pentecostal, módulo 4, aula número 7, parte 4, do capítulo 3 do livro texto que nós estamos estudando, Guia Profético para o Fim dos Tempos. Tá? Hoje nós vamos estudar três temas chaves que unem os crentes, os cristãos, os evangélicos, os protestantes: reino, tribulação e perseverança. Um tema muito importante que a gente precisa estudar e fixar para ter um bom embasamento, né, dentro da área da escatologia. Bem, ao longo do tempo, em todo o mundo, os cristãos concordam em três verdades essenciais sobre o fim dos tempos. No entanto, a concordância não para por aí. Nos versículos iniciais do Apocalipse, João listou três temas escatológicos que ele e seus leitores compartilhavam nas experiências da vida cotidiana, na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus. Apesar das diferenças e distâncias que separam João das sete igrejas da Ásia Menor, ele era irmão, companheiro desses crentes quando se tratava da tribulação, reino e perseverança. O que nós podemos aqui entender é o seguinte, que nós só estudamos escatologia, mas quando principalmente estudamos o livro do Apocalipse, entendemos a mensagem do autor divino, do seu escriba, do seu escritor, e o autor humano também, João, o último apóstolo. E nessa leitura que nós fizemos aqui do texto bíblico, né, do capítulo 1, verso 9, é que o autor, ao dizer reino, tribulação, perseverança, ele diz dentro de uma atmosfera de que nós somos irmãos e companheiros com a escatologia, a mensagem do Apocalipse, esse estudo como um todo, é mostrar a vocês que nós somos irmãos e companheiros, né, na tribulação, no reino, na perseverança em Jesus. Temas da vida cristã, não somente ligada a um pensamento escatológico muito distante, mas algo muito mais prático em nossas vidas. Bem, 2000 anos mais tarde, quando olhamos para o fim dos tempos, esses mesmos três temas fornecem um ponto interessante para concluir nossas considerações sobre o que os cristãos concordam sobre o fim dos tempos. Você pode ter uma visão diferente sobre o anticristo ou o reino milenal de Cristo em relação às outras pessoas da igreja. Mas quando se trata do reino, tribulação e perseverança, há muito mais que une do que separa. Imediatamente, das diferenças, você e todos os outros crentes em Jesus vivem o reino de Deus. Passam por momentos de tribulação e esperam com perseverança. Então, a gente vai ver aqui agora o primeiro tema, dentro do tema que a gente está estudando, que une, né, os cristãos, que o primeiro tema é a glória do reino. O reino de Deus é o seu povo vivendo sob o seu domínio e sob o seu governo. Os cristãos, em uma infinidade de vezes e lugares, concordam que Deus inaugurou um reino por meio da vida, morte e ressurreição de Jesus. Desde o início do seu ministério terreno, o Evangelho de Jesus era, afinal de contas, as boas novas do reino de Deus, conforme Mateus capítulo 3, verso 2, capítulo 4, versículo 17, capítulo 20, verso 23, capítulo 24, verso 14. Este reino não será consumado ou plenamente realizado até que o rei Jesus volte à terra, mas isso não o torna o rei de Deus menos verdadeiro ou real, aqui e agora. Outro termo para o reino de Deus é o reino dos céus. Existe toda um certo debate, até importante e bom, a respeito do fato que é o reino de Deus e o que é o reino dos céus. A Bíblia de Estudo, me esqueci agora, futurista, esqueci agora o nome da Bíblia. Eu não tenho aqui, mas talvez um dia eu vou adquirir. Fala sobre essa distinção. Fugiu a mente, tá vendo outra, mas não é essa. Enfim, os antigos hebreus usavam ocasionalmente céu ou céus
como forma respeitosa de referir-se a Deus. De acordo com este costume, o Evangelho de Mateus empregou o reino dos céus como sinônimo de reino de Deus, mas não porque o reino dos céus seja algo diferente do reino de Deus. Quando comparamos as passagens paralelas dos evangelhos, fica muito claro que o reino de Deus e o reino dos céus são duas expressões diferentes que descrevem uma realidade idêntica. Aí tem a citação de Mateus 8, 11, Lucas 11, 13, Lucas 13, 29, e Mateus 11, verso 11, e Lucas 7, verso 28. Então, vamos passar aqui para a próxima página. O reino dos céus é igual ao reino de Deus. Pronto. Texto de Mateus 8:11. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e aceitar-se-ão a mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E virão no Oriente e do Ocidente e do Norte e do Sul aceitar-se-ão a mesa do reino, Lucas 13, verso 29. Porque este que está escrito: eis que diante de tua face viu meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido não apareceu alguém maior que João Batista, mas aquele que é menor no reino dos céus é maior do que ele. Mateus 11, verso 10, verso 11. Este é aquele que, quem está escrito: eis que envio meu anjo diante da tua face, o qual preparará diante de ti o caminho. E eu vos digo que entre o nascido de mulher não há maior profeta que João Batista, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Lucas capítulo 7, verso 27 e o verso 28. Então, o autor aqui estabelece a igualdade dessas duas expressões, já isso dentro do tema a glória do reino, né? E já no segundo tema é a realidade da tribulação. Então, os cristãos, ao longo dos tempos, também reconhecem que este reino inaugurado por Cristo não foi ainda totalmente cumprido na terra. O cumprimento total no reino de Deus ainda está por vir. Por isso, o povo de Deus passa pelo tempo de tribulação, mesmo quando se alega, na verdade, no reino eterno de Deus. Este fato não deve nos surpreender. Jesus claramente predisse tribulação para os seus seguidores. No mundo tereis aflições, disse Jesus. Mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João, capítulo 16, verso 33, e Mateus, capítulo 24, verso número 9. Também Atos, capítulo 14, verso 22, e Romanos, capítulo 8, verso 35, capítulo 12, verso 12, e Apocalipse, capítulo 1, verso número 9. Os cristãos divergem quanto aos pormenores do período descrito nas Escrituras como grande tribulação. Além disso, há desacordo com se os cristãos vão passar por este tempo de terror. Obviamente, nós vimos que ele não passa pelo tempo, mas existem outras pessoas que pensam que vai passar. No entanto, em um ponto todos os crentes concordam. Até a vinda de Jesus Cristo, o povo de Deus sofrerá perseguição, tribulação e angústia. Embora muitos de nós não tenhamos sido, nem estejamos sendo perseguidos pessoalmente, os cristãos ao redor do mundo sofrem terrível perseguição e martírio por causa de Cristo. E não é só os seres humanos que compartilham a dor de um mundo despedaçado pelo pecado. Durante esse tempo de espera pela vida do reino de Deus, toda a criação geme como os filhos de Deus, na expectativa da revelação que marcará o fim de toda a tribulação. O ponto central desta revelação será a manifestação do Filho de Deus ao lado de uma infinidade de irmãos e irmãs remidos pelo sangue, os filhos e filhas adotados pelo Deus. Na página 55, o autor ainda nos traz mais informações. Onde estão os lugares mais perigosos para os cristãos viverem? Aqui, essa informação, vamos ver aqui. A classificação de perseguição religiosa classifica os países onde a perseguição aos cristãos é mais grave. Nas últimas 2 décadas, a Coreia do Norte, a Arábia Saudita e Irã estão no topo da lista. No passado, nós tínhamos a Rússia, a Alemanha, né? Tivemos partes da África, né? Coreia também. Pois, quando as ideologias de esquerda invadem o aspecto cultural,
midiático, político, enfim, a igreja é realmente perseguida. A Coreia do Norte permite a adoração apenas ao querido líder Kim Jong-il e de seu pai, Kim II Jong, Kim II-sung. Os cristãos são vistos como ameaça. O número crescente de cristãos são condenados à tortura e à fome em campos de trabalho forçados ou secretamente executados. A fronteira da Coreia do Norte com a China está praticamente fechada. As autoridades chinesas perseguem vigilantemente os desertores norte-coreanos e os devolvem à Coreia do Norte para enfrentar uma morte dolorosa e prolongada nos campos de trabalho forçados. Na Arábia Saudita, o culto público não muçulmano é proibido. Embora os cristãos sejam autorizados a fazer cultos privativamente, alguns são presos, libertados com ameaça de morte e forçados a esconder-se. Muitos dos crentes sauditas têm de manter em segredo sua crença ou correr risco de serem mortos pelos membros da família em crime de honra. No Irã, a polícia vigia rigorosamente o regime e reprime a igreja. Os muçulmanos considerados culpados por se converter ao cristianismo podem enfrentar a sentença de morte. Os cultos na igreja são monitorados pela polícia secreta. Os crentes são discriminados, tornando muito difícil encontrar e manter um emprego. 100 milhões. Este é o número de cristãos que vivem em área onde enfrentam perseguição. 400 milhões. Este é o número de cristãos que vivem sob ameaça de perseguição. Então, o cristão de verdade, ele sempre vai passar por essa. Aí você me pergunta, mas por que isso acontece? Por quê? Porque somente Jesus é a verdade, o caminho e a vida. Então, qualquer outro sentido, qualquer outra afirmação que não esteja de acordo com a Escritura é antibíblica, é diabólica. Então, de fato, quem consegue entender, no mínimo, esse detalhe, e se você é dominado por esse espírito do anticristo, a consequência é dizimar, acabar com os cristãos. No Brasil, estamos passando já por essa perseguição em níveis pequenos, né? Sorrateiros, sutis, mas a tendência é isso se expandir cada vez mais em países em que as religiões muçulmanas, ideológicas, do comunismo, nazismo, fascismo, assumem o poder, né? Por fim, já quase terminando aqui nosso estudo, temos o terceiro tema, que é a responsabilidade da perseverança. O que os cristãos são chamados para fazer enquanto esperam a manifestação do Filho de Deus? Cada cristão em Jesus é um companheiro com outro cristão, não só no reino, na tribulação, mas também na perseverança. Até a consumação do reino de Deus, os cristãos esperam e trabalham junto com paciência. Perseverança é muito diferente da preguiça ou espera passiva. Ter perseverança significa trabalhar em conjunto para expandir o reino de Jesus Cristo na vida das pessoas, enquanto encontramos contentamento na bondade do cuidado providencial de Deus em cada momento presente. Então, repito aqui, é baseado nos nossos estudos de escatologia, que o amanhã, o futuro, os séculos que há de vir, né, e aqueles séculos que se passaram, que nós não tivemos presentes, ele não é descoberto por Deus. Ele é determinado, ele é planejado por Deus. Então, nada foge do controle de Deus, ainda que estejamos assim em tribulação, mas o fato é que o reino de Deus está ativo, está trabalhando. E assim, a vida da fé, ela persevera, ela continua, né? E muito mais no que realmente se dedica a compreender mais a escatologia. Já aqui na página 56, deixa eu botar aqui para vocês, 56, o título é Não se trata apenas do futuro. Reino, tribulação e perseverança. Temas centrais nos evangelhos, em toda a escritura, né? Se você é cristão no Senhor Jesus, esses três temas não são simples aspectos teóricos da vida futura. Nós citamos até um pouco isso aí um pouquinho anteriormente, né? Estão entretecidos em todos os momentos da vida, né? A escatologia é uma teologia prática, uma teologia para a vida, né? Aqui e agora, os temas do reino, tribulação e perseverança estão tão perto de você como os acontecimentos de hoje. Você confessa Jesus como Rei dos Reis, contudo,
o tanque de combustível do seu carro ainda fica vazio, a fralda do seu bebê ainda fica suja e alguns meses ainda duram mais do que o saldo de sua conta bancária. Além do mais, às vezes você fica se debatendo, se debate em submeter-se ao reino, o reinado do Messias em sua vida. Outras vezes, você é tratado injustamente por causa da sua fé em Jesus. Então, o que devemos fazer? Então, o que podemos fazer? Você suportar a tribulação com paciência. Você se alegra na perseverança constante de Deus, ao mesmo tempo que nunca cesse de orar. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Isto é, a melhor mensagem que nós podemos ouvir no estudo de escatologia, ou no início da semana, ou no período de dificuldade, pois o reino de Deus é real, a vontade de Deus está sendo feita, seja ela no caos, nas trevas, na luz, Deus é soberano, nada pode impedir seu agir, não é isso? E você espera e trabalha em direção ao futuro glorioso que os cristãos aguardam em cada época, em cada lugar. O futuro no qual Jesus voltará à terra. Deus trará os mortos, a vida, e o próprio Jesus julgará toda a humanidade. Ou seja, tudo vai ser definido, tudo vai ser organizado. Haverá justiça, haverá verdade, não haverá engano, né? Haverá purificação. Então, que Deus tenha misericórdia de nós. Agradeço a sua paciência, o seu esforço. Terminamos a leitura do capítulo 3. No próximo vídeo, vamos iniciar a leitura e a explanação do capítulo 4 do livro Guia Profético para o Fim dos Tempos, já na página 57. Então, temos muita coisa a ver. Vamos correr essa semana. Tenho os meus compromissos pessoais. Eu acredito também que você tem seus compromissos. Estamos mesmo assim ativos, juntos, empenhados nesses deveres. Agradeço novamente. Compartilhe o vídeo, se inscreva, comente, e assim Deus vai nos abençoando. Então, o capítulo 4 vai ser as palavras que você precisa saber quando se trata do fim do mundo. Então, um outro tema extremamente importante para o seu crescimento. Então, forte abraço, bons estudos e até a próxima.